Olá pessoal, inicialmente peço desculpa pela extensão deste vídeo, mas preciso aqui exercer meu direito de resposta. Na última sexta-feira, 29 de maio, publiquei um vídeo intitulado Combate aos boatos de Ubatuba, esclarecendo sobre as 10 UTI temporárias destinadas pelo governo federal à nossa cidade. E na noite de sábado, fui surpreendido ao ver a minha imagem estampada na página oficial do Facebook da Prefeitura, com uma nota vermelha escrita Fake News. Como argumento, a Prefeitura sustenta que houve um trabalho de sua equipe através de um ofício endereçado ao Departamento Regional de Saúde. Até o dia 12 de maio, portanto bem antes de Ubatuba ser contemplada com as UTI, o Ministério da Saúde divulgou que já havia habilitado, somente entre abril e maio, 3.810 leitos de UTI por todo o Brasil. Portanto, volto a citar o exemplo do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Hoje, a Prefeitura emprestou o ginásio de esportes Tubão para que a Caixa Econômica Federal realize os atendimentos sobre esse benefício. Porém, não podemos confundir que é a Prefeitura que está dando esse auxílio. O prefeito não pode passar uma mensagem dando a entender que a Prefeitura é a grande responsável pela vinda dessas 10 UTI. Ele até pode entender que fez muito, que foi uma luta, como disse no vídeo, assim como eu também posso entender que não fez nada mais do que o básico do básico e que o grande responsável pelas UTI é o governo federal. Mas aí alguns vão dizer, Josué, o importante é que agora teremos 10 leitos de UTI, ainda que temporária nesse período de pandemia. Se foi a Prefeitura ou o governo federal, não faz diferença. Isso é politicagem, é ser oposição. Mas eu penso que não. Faz toda a diferença os pingos nos is, principalmente em um ano eleitoral. Temos que parar de hipocrisia. Vivemos a política diariamente, queiramos ou não, principalmente nessa época de pandemia. Afinal de contas, quem decide se abre ou não os comércios, se faz ou não o isolamento social, se usa ou não as máscaras, são os políticos eleitos por nós. Por isso, faço questão de esclarecer os detalhes desses leitos cedidos pelo governo federal. A minha parte vou fazer, que é mostrar que o nosso governante não priorizou a saúde e agora quer dar a entender que é o responsável pelas UTI. A verdade é que o nosso dinheiro hoje é bem comprometido com a alta folha de pagamento de servidores, muitos comissionados, e uma outra parte está lá, por exemplo, na reforma desnecessária da Avenida Peruíbe, mas não se investe na saúde como poderia e deveria. Sou oposição ao governo atual de Ubatuba, mas oposição política não é apenas ser do contra. Na democracia, o papel da oposição é claro: fiscalizar a administração, os atos dos governantes, ser catalisadora das demandas e insatisfações populares e, de certa forma, ajudar ao governo a errar menos e administrar melhor, criticando, apontando equívocos e denunciando erros e omissões. Oposição competente contribui para se alcançar o objetivo da ação política quando propositiva e que apresente caminhos diferentes dos atuais para garantir maior eficiência do setor público. Ser oposição não é somente ser contra, mas sim debater e também contribuir. Acho lamentável a postura de uma prefeitura que teoricamente deveria me representar, independente de minhas posições políticas, me expor em um canal oficial e tentar ridicularizar da forma que fez. Se ela se sentiu de alguma forma atingida, deveria agir pelas vias cabíveis ou de forma técnica, e não política, como fez ao expor minha imagem rotulada de fake news. O artigo 37 da Constituição Federal determina que a administração pública obedecerá, dentre vários princípios, o da impessoalidade. Norma essa violada pela Prefeitura, que pode acarretar atos de improbidade administrativa. Esse ataque vai além da minha pessoa e atinge a toda a população, pois é uma atitude irresponsável que visa inibir o pensamento do cidadão. Pois muitos, ao ver essa exposição, podem se intimidar de rebater as ações da Prefeitura com receio de ser exposto na página da Prefeitura com grande visibilidade, como eu fui. Mas não recuarei 1 milímetro, ao contrário. Lutarei para que a Prefeitura, ainda que demore, se retrate desse lamentável episódio e arque com as consequências jurídicas dessa postagem. Quero deixar uma coisa muito clara para quem ainda não me conhece. Tenho 31 anos de idade, sou casado e pai de 2 filhos, e mediante aprovação em concurso público, fui estagiário do Ministério Público por cerca de 4 anos, em que recebi o certificado da Escola Superior do Ministério Público pela conclusão com o aproveitamento no estágio na Promotoria de Ubatuba
na Promotoria de Justiça de Ubatuba. Aos 22 anos de idade, fui um dos mais jovens bacharéis em Direito no Estado a ser aprovado no exame da OAB. Na época, há cerca de 9 anos, tenho meu próprio escritório de advocacia em Ubatuba. Sou pós-graduado em Direito Público e nos últimos 4 anos estive gestor público de uma autarquia estadual, que possui um orçamento maior do que muitos municípios brasileiros, onde adquiri muitas experiências e algumas delas até já sugeri para que a Prefeitura de Ubatuba copie, como a implementação do pregão eletrônico nas licitações que visa ampliar a competitividade e a transparência, resultando na economia das contratações públicas. Na minha passagem pela vida pública, fui auditado pelo Tribunal de Contas do Estado e da União, além da Corregedoria de Administração, entre outros órgãos auditores, sem nenhuma irregularidade. Não fiz mais do que minha obrigação. Não sou melhor do que ninguém, mas quero o melhor para a minha cidade. Nunca fui candidato a nada. Tenho uma atuação combativa desde os 15 anos de idade, desde a época do Orkut. E antes de ser pré-candidato a algum cargo eletivo, que pode ou não ser concretizado, sou cidadão de Ubatuba, cidade que nasci, cresci e vivo. E necessito da educação como qualquer outro, afinal, meu filho é aluno da rede municipal. Necessito da saúde como todos. Aliás, minha filha nasceu recentemente também na Santa Casa de Ubatuba. E local esse que já fui atendido inúmeras vezes, onde tive uma experiência de quase morte quando minha apêndice supurou e me forçou a ser internado por 8 dias no ano de 2013. Inclusive, por coincidência do destino, um dos enfermeiros que ajudou na minha recuperação na Santa Casa foi o Alex da Saúde, com quem caminho politicamente hoje. Portanto, antes de qualquer coisa, dependo de uma boa prestação dos serviços da Prefeitura, como qualquer munícipe, e por isso continuarei reivindicando. Bem, acho que o que era para ser um direito de resposta virou também um desabafo. Obrigado pela atenção.